Boa tarde a todos, boa tarde aos professores, aos colegas alunos, boa tarde às pessoas que irão assistir esse vídeo posteriormente. O meu nome é Guilherme Barbosa, sou aqui um dos alunos da pós-graduação da Universidade Federal do ABC. E como a professora Gisele acabou de comentar, eu vou trazer para vocês algumas informações, algumas teorias que circundam aqui o nosso meio científico e por que algumas delas persistem a existir até os dias atuais, ok? Bem, eu quero primeiramente começar o seminário de hoje afirmando e trazendo algumas informações de que hoje é uma data muito importante para a ciência como um todo, né? Até porque hoje faz 52 anos que o Neil Armstrong pisou na Lua, e hoje também é um dia importante porque, querendo ou não, nós tivemos o Jeff Bezos, que foi para o espaço e fez um passeio lá e acabou voltando, né? E eu citei essas duas porque eu vou acabar falando um pouco também sobre como que seria o mundo visto de fora, ok? Mas bem, começando a apresentação de fato, eu quero trazer primeiro o conceito de que seria uma conspiração, né? Então, de acordo com o dicionário Michaelis, a conspiração nada mais é do que o ato ou o efeito ou o processo de conspiração, né? Ou seja, um conluio, uma maquinação, uma trama. E quando nós falamos sobre teoria da conspiração, nada mais é do que uma teoria que faz com que alguma trama muito maquiavélica seja projetada sobre uma empresa, sobre um governo ou sobre algum poderoso ou famoso como um todo, né? Existem muitos tipos de teorias de conspirações ao redor do mundo, outras envolvendo a ciência e outras não. Aqui, por exemplo, eu tenho até uma imagem de que seria o olho que tudo vê, lá dos Illuminati, que teoricamente eles controlam todo o sistema, todo o conhecimento mundial. Existem muitas outras que acabam circundando, principalmente agora nas redes sociais, e algumas também já são um tanto quanto mais antigas, mas que também persistem. Hoje eu vou falar exatamente de algumas teorias das conspirações que estão na ciência, só para não tentar fugir muito do foco e acabar falando sobre muitas outras teorias, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, existem muitos outros ainda, de teoria da conspiração na ciência. Então, nós temos, por exemplo, o próprio terraplanismo, a astrologia, o criacionismo. Existem algumas que são mais graves, que causam um impacto muito maior na sociedade, negativamente falando, que seria, por exemplo, as próprias mudanças climáticas e o caso da vacina que causa autismo ou dos movimentos anti-vacina. Nós sabemos muito bem que uma decisão onde faz com que uma pessoa creia em uma teoria, essa crença pode acabar impactando não apenas na saúde dela e na vida dela, mas como também na vida das pessoas ao seu redor. Temos agora o caso do próprio movimento anti-vacina e a Covid-19 aqui no Brasil, em que estão ocorrendo casos de pessoas que não estão tomando a vacina por medo de implantarem chips nelas, ou até mesmo o próprio caso de autismo, ou que a vacina não tem efeito. E nós sabemos muito bem que, caso aquela pessoa não tome a vacina, ela pode sofrer malefícios grandes com a contaminação da Covid-19, assim como também pode acabar espalhando ainda mais o vírus e acabar prolongando mais a pandemia, certo? E existem outras teorias que são menos ofensivas, que são um pouco mais tranquilas de se lidar, que é, por exemplo, se o homem realmente foi para a Lua ou não. Há muitas controvérsias, porque foi justamente num período da Guerra Fria dos Estados Unidos com a Rússia, e durante aquele período da corrida espacial, quem estava realmente ganhando muito aquela corrida espacial eram os russos. Aí do nada vem os Estados Unidos e fala que foi para a Lua. Tem então a teoria de que o vídeo que foi percorrido pelas mídias na época era um vídeo de uma montagem. Enfim, dá para trabalhar horas e horas discutindo sobre esse assunto, né? Assim como nós também temos o caso da Área 51, que é o local onde supostamente existem muitos experimentos do Pentágono americano lá nos Estados Unidos, e também, obviamente, o caso e a vida e a existência de extraterrestres, tanto fora do planeta quanto dentro do planeta, onde nós podemos pegar casos como, por exemplo, que roda também nas redes sociais, que o Mark Zuckerberg seria um reptiliano, ou coisas semelhantes a isso, ok? Eu gostaria de citar aqui, por exemplo, isso aqui seria um modelo mais atual, que
que está aceito pela sociedade terraplanista, onde o Sol, a Lua e uma possível sombra está todo dentro desse globo da Terra plana. E daqui a pouco eu vou voltar nessa imagem novamente, eu quero trabalhar alguns trechos específicos dela. Mas para não ficar falando muito sobre todas as teorias que existem, eu vou separar três para nós acabarmos discutindo um pouco mais de ênfase, de detalhamento, que seria justamente o terraplanismo, a astrologia e o criacionismo, que são provavelmente as mais antigas e as que mais persistem até os dias atuais, ok? Bem, eu vou começar pela Terra plana. Nas sociedades mais antigas que nós temos registros, era de comum senso de que a Terra era quadrada e plana e que não se sabia o que tinha além das bordas do planeta. É possível de visualizar em muitos mapas da antiguidade que eles representam os limites da borda do mapa com seres marinhos, com monstros, justamente para indicar que a partir daquele limite não haveria nada ou que você não conseguiria ser capaz de chegar até aquele limite. Porém, em mais ou menos aí 276, 280 a.C., houve um grego, que é o nosso queridíssimo Eratóstenes de Cirene, que vivia na cidade de Cirene, que ele era um bibliotecário, ele trabalhava na biblioteca, e uma das suas andanças pela biblioteca, ele encontrou um livro sobre um relato de um dia em Cirene, né? E nesse relato, estava falando que em um dado dia do ano, em uma dada época, a exatamente meio-dia, o sol incidia direto as suas luzes no fundo de um poço, sem necessariamente ter sombras. Era um raio realmente direto até o fundo do poço. E ele ficou um pouco confuso, um pouco perplexo com essa observação. Percebam que é uma observação que nós, teoricamente, passaríamos batido no nosso dia a dia e nós nem iríamos ligar muito para isso. Mas o Eratóstenes, ele decidiu fazer um experimento, porque ele lembrou que lá em Alexandria, ao meio-dia, havia algumas sombras, né? Foi onde ele instalou vamos falar sobre um poste, não necessariamente um graveto, mas um poste, por exemplo, em Cirene e um outro poste em Alexandria, né? Ele percebeu que quando batia exatamente meio-dia durante o solstício, o poste de Cirene realmente não emitia sombra alguma, porém, no poste de Alexandria, havia a projeção de uma sombra que, pelos cálculos de Eratóstenes, né, fazia mais ou menos uma abertura de um ângulo de 7,2 graus. E já conhecendo, então, que a distância de Cirene até Alexandria e sabendo agora o ângulo formado da torre, do poste que estava em Alexandria para a sombra projetada por ela, a partir dessas observações, o Eratóstenes começou a se perguntar, falei, nossa, como que é possível, né? Eu tenho duas cidades distantes e uma tem sombra e a outra não tem sombra. E a resposta óbvia que ele chegou durante esse período era que de fato a Terra era redonda. E a partir dessas observações da distância e do ângulo, ele conseguiu, ele também era um matemático na época, claro, ele conseguiu com uma precisão imensa calcular qual seria a circunferência da Terra, então já que ela era redonda. E ele conseguiu chegar no valor de aproximadamente 70 mil quilômetros na circunferência da Terra. Então percebam que já durante essa Grécia Antiga, o Eratóstenes já conseguiu chegar em um ponto e uma informação valiosíssima para a época, mesmo com uma tecnologia bem escassa. Ele já trabalhou basicamente com gravetos, digamos assim, para conseguir calcular exatamente a circunferência da Terra. Mas vale ressaltar que mesmo o Eratóstenes tendo conseguido essa informação valiosíssima, muitos outros povos ainda acreditavam que a Terra era plana. Vale ressaltar, por exemplo, o caso da própria mitologia nórdica, do povo nórdico, que eles tinham lá suas crenças em Thor, Odin, Freya e etc. E para os nórdicos, a Terra, né, o plano terrestre, possuía um nome, que era conhecido como Midgard, e para eles a Terra era plana. E vale ressaltar que Midgard é exatamente esse pedaço de terra apenas, com a árvore de Yggdrasil no meio.
Perceba que nessa representação, e era justamente dessa forma que os nórdicos realmente acreditavam, nós tínhamos o solo, que seria a nossa terra, circundado pelo oceano, e além do oceano nós tínhamos essa cadeia de gelo que prendia, digamos assim, a terra, a água dentro da terra, aqui dentro desse espaço, né? A diferença que nós temos desse modelo atômico, nossa, eu fui longe, mas esse modelo de terra plana para esse modelo de terra plana é simplesmente a única diferença de que aqui eu tenho um monstro que circunda a minha terra, ok? Essa aqui seria a cobra gigante, uma das filhas de Loki, chamada Jormungandr, que ela morde o próprio rabo, e que ela impede a passagem dos navios da Terra para essa coluna de gelo ao extremo da borda da Terra plana, certo? E, bem, para os nórdicos, essas cadeias de gelo é uma passagem já para um outro mundo, que seria o mundo dos gigantes e tudo mais. Mas percebam que no modelo da Terra plana, que seja mais atual, também há uma circunferência de gelo. Para os terraplanistas, a Antártica, o Polo Norte e o Polo Sul, digamos assim, estão todos circundando a Terra plana e que é impossível de você chegar até ela, até porque existem algumas empresas muito grandes, como a NASA, que te impedem de que isso ocorra, ok? Daqui a pouco eu comento um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas bem, já chegando aqui no século XVI, nós temos aqui uma imagem do nosso grandiosíssimo Galileu Galilei, que foi a primeira pessoa que pegou uma luneta e apontou a luneta para o céu, né? A luneta era muito utilizada durante as navegações, mas ninguém tinha parado para observar as estrelas com ela. Foi onde Galileu começou a observar e ele descobriu, por exemplo, as luas de Júpiter, Saturno, entre outros planetas. E ele começou a cogitar a ideia do heliocentrismo, né? De que o Sol ele é o centro do universo. E como muitos sabemos muito bem, o Galileu começou a ser perseguido então durante a Santa Inquisição por conta da sua observação, que ia contra os preceitos da Igreja, e onde ele acabou meio que voltando atrás da formação dele para tentar sobreviver a essa caça que ele acabou sofrendo, né? Porém, durante esse mesmo período, de aproximadamente no século XVI, teve um português chamado Fernão de Magalhães que ele queria chegar até a costa do Himalaia para conseguir mais especiarias, e vale ressaltar que durante esse período as Américas, o Brasil já havia sido descoberto. Ele, com um mapa, pensou, bem, atravessar pelo sul da África até chegar lá é um caminho muito longo, então eu vou ver se eu consigo atravessar pelo extremo oeste para ver se eu consigo chegar no extremo leste do Himalaia. Foi justamente a partir dessa viagem que o Fernão de Magalhães fez, partindo aqui da Espanha, com o auxílio do rei espanhol, ele partiu até o sul da América do Sul, continuou durante todo o Pacífico, circundando todo o globo, chegando até aqui na região das Filipinas. Porém, contudo, entretanto, nas Filipinas ele foi morto e o seu companheiro de barco, que era o Eucano, continuou a viagem a partir daqui. Então ele veio, conseguiu pegar as especiarias que ele queria pegar nessa região, partiu para o sul da África e voltou para a Espanha. Essa viagem toda durou aproximadamente 3 anos. O Fernão partiu da Espanha com 250 homens e retornou depois o Eucano com 18 homens. Ok, eles sofreram muitas perdas durante todo o trajeto, por N motivos diferentes. Mas a partir dessa viagem do Fernão, que foi estabelecido a partir dessa nova evidência de que sim, o mundo de fato ele é redondo, e se você partir de um ponto inicial e circundar todo o globo, você vai chegar novamente no seu ponto inicial, como o final da sua viagem. E porém, entretanto, atualmente, depois de todas essas provas que nós temos de que a Terra é de fato redonda, nós podemos pegar o próprio experimento do Eratosthenes, nós podemos dar a volta ao globo, nós podemos visualizar, por exemplo, a sombra da Lua, da Terra na Lua durante um eclipse. São provas que nós temos de que o mundo de fato é redondo. Porém, contudo, vale ressaltar que mesmo assim, atualmente, nós temos uma informação de que aproximadamente 11 milhões de brasileiros continuam acreditando que a Terra é plana, que eles são terraplanistas, e de que a maior influência
dessa teoria, a maior comunidade são os americanos, são os norte-americanos como um todo, ok? Eu gostaria de citar aqui um documentário que é feito pela Netflix, chamado A Terra Plana, que ela trabalha muito, de uma forma bem precisa, de como que é o movimento terraplanista nos Estados Unidos. Então você tem do movimento da população, de como que as pessoas vão acreditando nisso, até uma maior escala, onde algumas empresas começam a intervir nesse meio, de uma forma ou de outra, e também eles trazem alguns pontos-chave bem bacana para como se lidar com terraplanistas atualmente, ok? Voltando um pouco para a ideia da teoria da Terra plana, do porquê que ela é considerada uma teoria da conspiração como um todo, como eu havia comentado brevemente, muitos terraplanistas acreditam de que a ideia de que a Terra é um globo nos é vendida de uma forma meio que natural e também para nos controlar por algumas grandes empresas, por alguns grandes nomes, como por exemplo para a NASA e o próprio governo americano. Eles acreditam que é uma conspiração entre essas empresas, esses órgãos governamentais, para controlar a população a ficar aqui na Terra, sem que eles vejam que há além daquela coluna de gelo que permeia a Terra plana. Como eu havia comentado, se você pega um navio, um barco, e se direciona até a costa da Terra plana, teoricamente, o governo americano ou a NASA iria te matar ou te sequestrar ou coisas do tipo, ok? Porém, vale ressaltar que existem muitas empresas que acabam meio que financiando os terraplanistas nesse ponto, e é onde que eu volto a ressaltar aqui a importância, por exemplo, daquele documentário da Netflix, A Terra Plana, que mostra que, apesar de todos os pesares, apesar da galera estar se empenhando a espalhar essa ideia da Terra plana, há alguns terraplanistas que realmente querem comprovar que a Terra é plana, além do fato de apenas pegar uma régua e colocar no horizonte para falar, ah, a Terra é reta. Existem alguns que estão realmente tentando fazer alguns experimentos e, pasmem, mas durante esses experimentos eles estão descobrindo que a Terra é redonda. Então, existem algumas empresas que estão meio que financiando esses movimentos justamente para que eles consigam lucrar mais acima disso, né? E aqui eu trouxe um outro dado, esse aqui é um dado mais atual, eu acho que eu falei um dado equivocado quando eu comentei sobre o Aristóteles lá atrás, que a circunferência da Terra é de 40 mil quilômetros, eu falei 70, eu peço perdão por esse equívoco, mas ele chegou no valor de 40 mil quilômetros, seria a circunferência da Terra. Hoje nós sabemos que a Terra tem aproximadamente 40.075 quilômetros de circunferência. Então perceba que mesmo com pauzinhos, o Eratosthenes conseguiu um dado muito preciso sobre a circunferência da Terra, ok? Aqui nós temos uma imagem da NASA mesmo, feita da Lua para a Terra, nós conseguimos ver aqui o globo terrestre. Bem, terraplanistas diriam que essa imagem é montagem e coisas do tipo, ok? Bem, a segunda teoria que eu vou comentar hoje, agora com vocês, é sobre o criacionismo. E eu quero começar essa parte do criacionismo com uma frase do Stephen Hawking, que ele diz nesse livro aqui, Breves Respostas para a Pergunta, eu também recomendo a todos. A ciência responde cada vez mais perguntas que costumavam ser domínio da religião. Gente, quando nós falamos sobre o criacionismo, nós acabamos envolvendo um conceito religioso. O criacionismo nada mais é do que uma interpretação direta do Gênesis da Bíblia, onde Deus, em seus 6 dias de trabalho, criou tudo que nós conhecemos, certo? O mundo, o universo, o sol, as estrelas, os humanos e os animais. E no 7º dia, ele se pôs a descansar. Basicamente, essa é a ideia que nós temos aí. E vale ressaltar que, para a Bíblia, todo o universo foi criado há mais ou menos 6.000 anos atrás. Ok? Eu vou pegar essa afirmação do Gênesis mesmo e vou tentar trabalhar e refutá-lo com 3 conceitos científicos que já são bem estabelecidos atualmente. O primeiro deles, que nós vamos ver, é obviamente sobre o Big Bang. De acordo com o criacionismo,
nós sabemos que Deus criou, ele simplesmente sentou e magicamente, divinamente, ele criou todo o universo, ok? Mas, a partir de algumas observações de cientistas e astrônomos, eles conseguiram perceber que galáxias distantes ou outros corpos celestes estão se afastando de nós conforme os dias vão passando. E, a partir do cálculo, é um cálculo mais ou menos semelhante ao que Eratosthenes fez, com a distância da Terra para aquele corpo celeste, e também mais ou menos com uma angulação, é possível você predizer que há um ponto inicial. Que se nós estamos nos afastando, quer dizer que antigamente nós estávamos mais próximos, certo? E ao retroceder no tempo, até que esses corpos celestes, todos os corpos celestes, se encontrem o mais próximos possíveis uns dos outros, é onde se dá a origem do nosso universo, que teoricamente nós chamamos de Big Bang. No Big Bang, nós sabemos que há um grande aglomerado, gigantesco aglomerado de corpos celestes, com uma gravidade excepcionalmente alta, com uma massa elevadíssima, que não conseguia se sustentar, e por conta disso acabou se explodindo, causando então a expansão do universo. Energia essa liberada durante a explosão, que é utilizada humanos na conversão dessa energia para algum outro tipo de energia aqui na Terra, como também para manter a expansão do universo como um todo. Percebam que, a partir de observações, os cientistas e os astrônomos como um todo conseguiram trazer novas evidências e novas ideias que contradizem esse criacionismo de que de um dia para o outro o mundo inteiro foi construído. Percebam que esse retrocesso do tempo até o início do universo são de bilhões e bilhões de anos como um todo, ok? O segundo ponto que eu gostaria de trazer com vocês é justamente a existência de fósseis aqui na Terra. Bem, nós sabemos que em centros paleontológicos, arqueológicos, é possível você extrair fósseis de seres vivos que existiram há milhões de anos atrás. Desde de seres vivos como plantas ou como animais, dependendo da situação, e é possível você datar, através de alguns experimentos com carbono, a idade desses fósseis. Mas bem, se existiram animais há tanto tempo atrás assim, isso também é uma forma de você refutar alguns criacionistas, porque, de acordo com a criação de Deus, o mundo começou a existir 6.000 anos atrás, certo? E vale ressaltar também o fato da existência do petróleo, que nós sabemos muito bem que ele é feito basicamente de decomposição de matéria orgânica, principalmente dos dinossauros que viveram há milhões e milhões de anos atrás, certo? É possível entrar com muito mais detalhe nessa questão de fósseis e também trabalhar em relação a níveis de sedimentação do solo. Os fósseis mais antigos se encontram mais ao fundo do solo, enquanto os mais novos se encontram mais acima da crosta terrestre. Então percebam que houve muita passagem de tempo que a Terra e o mundo e o universo apareceu magicamente 6.000 anos atrás. E a terceira teoria, para rebater o criacionismo, que, diga-se de passagem, que talvez seja a única teoria que ninguém conseguiu jamais ir contra, é da seleção natural de Charles Darwin. Muitos criacionistas criticam e batem de frente com a ideia de seleção natural, porque, poxa, se nós viemos dos macacos, por que os macacos não continuam se transformando em seres humanos atualmente? Bem, vale ressaltar que o processo de evolução é um processo que durou muito tempo, de gerações e gerações, de eras e eras, para que nós conseguíssemos, de fato, criar uma consciência e começarmos a evoluir como um todo. Mas existem basicamente 3 exemplos que são bem úteis para conseguir refutar essa ideia do criacionismo e que não estão tão distantes de nós, principalmente agora em um período pandêmico que estamos vivendo. Sabemos que a seleção natural ocorre basicamente com um ser vivo que ele se adapta e se readapta a algumas situações e que outros seres que não fizeram essa adaptação acabam ficando para trás e aqueles que se adaptam continuam evoluindo.
A gente não precisa ir muito longe, mas vamos pegar, por exemplo, aqui no Brasil, na floresta amazônica, constantemente estão aparecendo novas espécies de insetos que até então não tinham sido catalogadas ainda. A gente não precisa ir ainda mais nem tão longe assim, mas em regiões que nós temos plantações, alguns insetos estão se tornando resistentes aos agrotóxicos que os plantadores estão utilizando. Percebam que, conforme a geração desses insetos vai passando, eles vão se readaptando a esses agrotóxicos, onde o ser humano tem que criar novos agrotóxicos para tentar combater aquele ser vivo. Um outro ponto, que agora já pegando um nível mais microscópico, digamos assim, é justamente a criação das nossas superbactérias. Antigamente, nós tínhamos bactérias que, quando a penicilina apareceu, por exemplo, conseguiram eliminar com facilidade. Atualmente, já existem bactérias que são resistentes à penicilina. Mas, ao mesmo tempo, criamos novos antibióticos para tentar combater essa bactéria. Possivelmente, já existem alguns casos da existência de superbactérias que são resistentes à maioria dos antibióticos que nós temos atualmente. Percebam, então, que em um pequeno espaço de tempo, se a gente for parar para pensar bem, está evoluindo com muita facilidade e com muita rapidez. E como eu disse em relação ao exemplo do estado do mundo nesse período pandêmico, podemos pegar novamente o próprio Covid-19. Percebam que atualmente está muito mais visualmente nas mídias, aparecendo com muita mais frequência, a ideia das variações que o Covid-19 vem sofrendo desde o início. Agora nós estamos mais ou menos na variante Delta, que está chegando, que é um pouco mais agressiva do que as outras variantes que nós já tivemos, inclusive a variante de Manaus. Então percebam que, aos poucos, a seleção natural vai acontecendo naturalmente, sem que a gente perceba inicialmente, mas com experimentos nós conseguimos visualizar que a Covid-19 sim está evoluindo aos poucos. E é por isso que eu reafirmo a necessidade de se vacinar com as 2 doses, para quem tomar alguma vacina que precise de 2 doses, para aprimorar a imunização tanto da pessoa como de um grupo, de uma sociedade como um todo, para diminuir finalmente todo esse período pandêmico que nós estamos vivendo. Ok? Bem, o terceiro ponto que eu quero comentar hoje com vocês é sobre a astrologia. A astrologia e a astronomia, ambas possuem uma mesma origem. Eu quero deixar claro que a astrologia teve o seu papel muito importante na sociedade como um todo, inclusive para a criação da astronomia posteriormente. Ok? Mas vamos tentar pegar essa raiz, esse começo, certo? No começo dos tempos, as pessoas começaram a observar os céus com frequência e eles começaram a perceber que constantemente, periodicamente, algumas coisas iam acontecendo, como, por exemplo, as fases da Lua, as estações de ano e também a aparição de algumas estrelas de alguns astros no corpo celeste. A partir desse momento, as pessoas começaram a estabelecer alguns padrões, principalmente para suas viagens marítimas, onde, por exemplo, é possível você perceber qual é a estrela norte ou onde fica o Cruzeiro do Sul. Perceberam que aquelas estrelas estão sempre no céu noturno. Então, a partir desses pontos, os povos começaram a navegar com muito mais frequência, sem se perder tanto assim no mar. Lembrando que naquela época não havia bússolas, ok? A partir desse momento, as pessoas começaram a ligar os pontos no céu, o que nós chamamos atualmente de asterismo, e eles começaram a criar algumas constelações no céu noturno. O primeiro registro que nós temos de fato ali da astrologia, ela se dá mais ou menos a 2100 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia Antiga. Existem alguns tabletes de argila, de barro, com escritas cuneiformes, explicando ou desenhando algumas constelações que eles ligavam, alguns pontos que eles ligavam no céu noturno. Porém, apenas no século II, Ptolomeu ele escreveu um livro conhecido como Tetrabiblos,
é uma palavra estranha, mas é o Tetrábiblos, que é justamente nesse livro que ele estabeleceu os 12 signos do zodíaco e também as influências dos astros em uma pessoa, no período do seu nascimento, para o período do seu nascimento, como também para os possíveis destinos que aquela pessoa poderia ter no futuro. E desse período em diante, a astrologia ela se expandiu de uma forma gigantesca pelo mundo inteiro. Então nós temos astrologia chinesa, japonesa, da Arábia, nós também temos um pouco da astrologia maia em alguns pontos também, e ela se estabeleceu com tanta força, com tanta profundidade, que até hoje vale ressaltar que o livro Tetrábiblo continua sendo utilizado por muitos astrólogos, ok? E justamente por esse quesito de tentar utilizar conceitos astrológicos para definir uma pessoa, eu posso utilizar esses conceitos pseudocientíficos para tentar mover e controlar um certo grupo de pessoas ou uma sociedade como um todo, ok? Vale ressaltar que até esse período aqui do século II não havia necessariamente astronomia, que daqui a pouco eu vou citar um pouco sobre ela, mas sim astrologia, que é essa pseudociência da influência dos astros, dos corpos celestes, para uma pessoa. Ok? Esse aqui, inclusive, é uma imagem que foi retirada do próprio Tetrábiblo, de como seria o horóscopo, de acordo com Ptolomeu. Bem, mas onde de fato a astronomia começa a surgir e a astrologia começa a ficar um pouco mais ou menos de lado, né? Essa separação ela ocorreu bem tarde, justamente ali no período entre o século XVI e o século XVII, e foi basicamente ali com o nosso queridíssimo Kepler. O Kepler, ele, como muitos na época, ele acabava ganhando a vida com astrologia. Então ele vendia previsões astrológicas para a galera, só que como poucos, ele tinha acesso a equipamentos de observações dos astros. E a partir de novas evidências, de novas observações que ele foi visualizando, ele foi percebendo que essa influência não existe, que de fato dá para você estudar os astros de uma forma mais realista, com mais material e mais concisa do que a astrologia fazia. E foi justamente durante esse período que o Kepler começou a estabelecer, por exemplo, as 3 leis de Kepler que regem todos os corpos celestes como um todo, que são aceitas, cientificamente falando, até os dias de hoje. Então, a partir desse momento, e também com a observação do heliocentrismo do Galileu, entre outros casos, que a astronomia começou a surgir. Perceba que a astronomia ela necessitou desse pedestal criado pela astrologia, que teve sim as suas importâncias no passado, mas que acabaram auxiliando no surgimento de uma nova ciência, que é a astronomia, que é uma ciência natural, que ela realmente estuda todos os corpos celestes, né? Então, estrelas, planetas, cometas, nebulosas, e assim como a química e a composição química desses astros, os movimentos desses astros, assim como também todo o desenvolvimento e a evolução do universo como um todo. Percebam que aqui eu já tenho uma diferença bem drástica do que é a astrologia. Enquanto na astronomia nós estamos estudando os astros, cientificamente falando, como eu havia comentado, quimicamente, fisicamente e etc., a astrologia volta para essa pseudociência da influência dos astros para uma pessoa. Será que uma pessoa que nasceu em março, então ela é um pisciano, se ela é um pisciano, ela é mais sensível, coisas do tipo? Foram feitos muitos estudos científicos para tentar verificar se essas afirmações astrológicas eram de fato verdadeiras ou não. E, bem, todos os estudos, se não todos, conseguiram comprovar de que a astrologia é de fato uma farsa, que esses estudos astrológicos não têm embasamento nenhum de que o astro X em tal casa vai dizer que você vai se sentir dessa forma.
Não, isso nunca conseguiu ser comprovado por nenhum método científico, ok? Vale ressaltar também que muitos astrólogos, eles acabam sempre citando um novo tipo de energia. Energia essa que nunca conseguiu ser comprovada nem pela ciência e nem pela própria pseudociência da astrologia, da existência dela e da influência dela como um todo, ok? Caso de fato haja essa nova energia, talvez em algum momento a ciência vai conseguir se adaptar e começar a estudar essa energia. Mas até o momento não há nenhum indício da existência dessa quinta energia, digamos assim, ok? Bem, aqui de fato, na verdade eu apresentei, né, algumas três teorias da conspiração que existe, que perduram na humanidade durante um bom tempo. Antes de começar a explicar do porquê que as pessoas realmente acreditam nela, eu quero fazer uma outra propagandinha aqui, aproveitar. Como eu sou um aluno da Universidade Federal do ABC, todo ano a UFABC ela divulga um curso de ensino básico de astronomia aberto ao público. Inclusive, esse ano, também está acontecendo durante a pandemia, está sendo feito, obviamente, de forma virtual, mas ele dura mais ou menos uns 8 meses, se eu não me engano, e inclusive ele te dá no final do curso um certificado de participação. É um curso bem bacana, geralmente ele ocorre todos os sábados, e eu recomendo para quem se interessar procurar informar sobre esse curso. Inclusive agora eles estão divulgando todas as aulas pelo YouTube e é de livre acesso, então qualquer um pode acessar e assistir. É bem interessante. Mas vale ressaltar que você só consegue o certificado se você se inscrever no começo do ano no curso, ok? Bem, por que as pessoas de fato não acreditam em todas essas teorias? Gente, não existe uma resposta única e certa e absolutamente verdadeira para tudo isso. Existem muitos motivos que levam as pessoas a crer nessas teorias. Eu vou trazer e trabalhar aqui com vocês basicamente 3 pontos que eu acredito que serão um dos mais relevantes para isso tudo, ok? O primeiro ponto, gente, é que, de acordo com um estudo que foi realizado em Cambridge por uma psicóloga, muitas dessas pessoas que creem nessas teorias, elas creem nessas ideias pelo simples fato de pelo simples fato de ter aquela sensação de ter um poder de um conhecimento secreto que ninguém mais sabe. Percebam que o quão grandioso você de fato seria se você tivesse em posse de um conhecimento, de um plano tão maquiavélico e destruidor, e perceba que você conseguiria, de certa forma, manipular todo mundo, porque só você tem aquele conhecimento. Isso te enaltece e te engrandece, psicologicamente falando, que te faz e te mantém crendo nessas teorias de uma forma muito forte. Muitas dessas pessoas que creem nessas teorias das conspirações como um todo, não saem desse nicho justamente por conta dessa necessidade de crer. E é justamente essa necessidade que eu quero também trabalhar aqui. Em alguns casos, as pessoas passam por alguns períodos estressantes durante a vida, períodos ansiosos, em que elas perdem o controle. Talvez agora, por exemplo, durante a pandemia, que nós estamos perdendo constantemente vidas para a Covid-19, muitas dessas pessoas acabam tentando achar alguma justificativa plausível e rápida e prática para si, para que ela consiga explicar para si mesma o que está acontecendo ao redor dela. É onde você vem, por exemplo, com a ideia de que a China criou o vírus em laboratório e espalhou para todo mundo para dominar o mundo inteiro economicamente falando. Percebam que é uma ideia gigantesca, grandiosíssima, para uma coisa que, às vezes, como é o caso, por exemplo, que aconteceu até mesmo com a própria HIV, de que é natural, está na natureza. Isso vai ser liberado uma vez ou outra na nossa sociedade. Então percebam que ela precisa dessa crença para tentar responder e tapar esse buraco que alguns fenômenos naturais acabam causando nela. E o terceiro ponto também que eu gostaria de trabalhar é justamente que sempre há alguém grande que financia, que influencia, que espalha essas desinformações como um todo.
seja uma empresa, seja um governo, e quando você tem um ícone, né, um famoso defendendo essas ideias, alimenta a sua decisão de continuar acreditando nessas ideias. E perceba que quando aquele seu ídolo fala que X teoria é verdade, qualquer outra pessoa, com prova científica ou não vai conseguir fazer você mudar de ideia. A não ser que algum outro trauma na sua vida te faça enxergar com outros olhos aquela teoria que você havia acreditado no passado. Então, é um buraco muito fundo, dá para fazer um estudo psicológico gigantesco para essas pessoas que creem em uma ou duas ou em algumas teorias das conspirações e poderia nos levar a algumas respostas bem interessantes de como que funciona a mente humana, ok? Mas como essas teorias se espalham atualmente? Não é, não é tarde para dizer, na verdade, eu acho que é bem tátil para nós, de que a maioria das vias de espalhamento dessas pseudociências, dessas teorias, dessas fake news, se dão através das redes sociais. Eu trouxe aqui dois dados, duas matérias, na verdade, uma do próprio TikTok, que até então, antes de eu fazer toda essa pesquisa, eu só via o TikTok como uma rede social para as pessoas fazerem danças ou fazerem memes na internet. Ela também está sendo utilizada para se espalhar, por exemplo, 2 milhões de vídeos que acabam disseminando conteúdos de desinformação. E percebam que a maioria do público-alvo que utiliza essa rede social do TikTok são jovens como um todo, né? Crianças e adolescentes. Então percebam que você já vai plantando uma sementinha na cabeça dessas crianças e essa desinformação vai criar frutos que futuramente talvez seja um pouco complicado de você conseguir podá-las, né? Que você consiga transformá-las em algo mais cientificamente aceito, tanto para ela quanto para a sociedade como um todo. E, claro, a gente não pode deixar de esquecer que também é um estudo feito pela própria Fiocruz, que 73% das fake news que envolviam o coronavírus circundaram principalmente pelo WhatsApp, agora no ano passado de 2020. Obviamente, outras redes sociais também foram utilizadas, como o próprio Instagram e Facebook. Percebam que ferramentas que seriam utilizadas para o nosso benefício no nosso cotidiano, seja para o trabalho, para estudo ou para conversar com familiares e amigos, estão sendo utilizados para se espalhar desinformação. E isso é um problema muito grave e que, inclusive, no Brasil, eles já começaram a meio que tentar combater isso de uma forma ou de outra. E aqui eu também trouxe um outro dado, como eu havia comentado, de governos e empresas que acabam espalhando essas desinformações a livre e espontânea vontade também. Aqui eu tenho um dado do próprio presidente Bolsonaro, que das 77 declarações que ele fez em lives do período de março a julho desse ano, 53 foram sobre a pandemia, 30 foram avaliadas como falsas, dessas 53 afirmações, 14 foram distorcidas, 6 foram imprecisas e apenas 3 foram verdadeiras. E vale ressaltar, gente, aqui eu não estou querendo atacar ninguém, mas outros políticos e empresários também fazem essas afirmações, como, por exemplo, o próprio Trump, muitos senadores, muitos governadores, muitos líderes religiosos também fazem bastante afirmações para espalhar teorias e desinformação como um todo, e isso é um problema muito grave que nós estamos vivendo atualmente, né? Bem, como que eu faço para identificar essas teorias? Existem alguns pontos bem chaves que são bem explícitos, assim, de que aquilo é uma desinformação, que aquilo é uma teoria da conspiração. Primeiro que sempre vai aparecer algum falso especialista. Aquela pessoa que se diz super letrada naquela formação, naquele assunto, em que ele sabe do que ele está falando, que ele pesquisou e tudo mais, e muitas vezes ele até citam empresas grandes de pesquisa, como o próprio Butantan, a própria Fiocruz e coisas do tipo. Eles fazem algumas falácias em que eles acabam não conseguindo discutir e contrapor o seu argumento, e é onde eles começam a atacar a pessoa que está falando aquele argumento. Então, nós falamos do latim ad hominem, né, que é contra a pessoa. Então, ele ataca a pessoa para poder atacar uma ideia. Nós temos também algumas expectativas irreais,
muitos desses pseudocientistas, desses conspiracionistas, buscam uma verdade absoluta, sendo que não há verdade absoluta nem mesmo na ciência. A ciência, ela está em constante evolução justamente porque temos muito porquês ainda, que nós vamos nos reinventando e trabalhando sempre em cima para irmos nos aprimorando como seres humanos, mesmo como um todo. Nós temos seleções de dados bem específicos, eles distorcem alguns desses dados justamente para conseguir utilizar como argumento em uma discussão, junto com uma teoria da conspiração, que eles acabam sempre trabalhando e trazendo à tona para tentar explicar esses feitos como um todo. Ok? Então tome muito cuidado com isso. Nós podemos combater esses conspiracionistas de algumas formas diferentes, né? Atualmente nós temos aí basicamente como nós, utilizadores, usuários das redes sociais, sempre verificarmos as fontes daquele assunto que nós estamos compartilhando. Se nós, como cientistas, compartilharmos fake news e desinformação, nós vamos acabar atrapalhando muito mais o avanço da ciência como um todo. E, claro, também começar a divulgar muito mais conteúdo científico. Os algoritmos acabam se movendo diferente para que, quanto mais compartilharmos canais científicos, conteúdos científicos como um todo, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E isso é uma coisa muito bacana. E, claro, eu acredito que seja o mais fundamental de todos é de estabelecer e melhorar os nossos ensinos de ciência para os jovens e adolescentes, para as crianças, para os adolescentes como um todo. Nós temos que melhorar o acesso dessas pessoas à ciência para eles verem, terem noção de que a ciência não é um bicho de sete cabeças, que ela é muito mais interessante e legal como um todo. E claro, caso você encontre alguma pessoa que seja meio balançada sobre uma teoria da conspiração, se eu seguir ela ou não, essa pessoa, vale a pena você chegar e trocar ideia com ela e passar algumas informações científicas para ela, ó, dar um direcionamento e tentar trazê-la para um caminho mais eficaz e mais cientificamente correto. Vamos dizer, trazer aquela pessoa para a luz, de certa forma. Gente, por hoje é isso. Eu agradeço a presença de todos. Eu acho que eu passei só um pouquinho do meu tempo. Aqui estão algumas das referências que eu utilizei para poder fazer essa apresentação para vocês. E agora eu estou aberto a perguntas. Muito obrigado, gente.